É só mudar o mindset que resolve as coisas, gente. Esses dias rolou um debate entre trabalhistas e libertários. Eu fui lá assistir, né, enquanto estava acontecendo, o vídeo do Felipe Crepe e o Tamir versus o Cogos e um outro carinha lá que eu não lembro o nome dele agora, também não vou atrás. Eu deixei aqui rolando o debate e fui ouvir o que eles tinham a dizer. E aí os dois camaradinhas lá, os dois colegas, os dois debatedores, os dois libertários, os dois ANCAPs, eu não sei como é que o cara é ANCAP e é do Estado, né? Enfim, é funcionário público. Dito isso, eu quero trazer o debate sobre essa educação inclusiva que eles proporam e esse falso debate de que o cara que é rico e tem muito dinheiro, ele vai ajudar as pessoas e ele não vai. Porque se assim fosse, nós temos 1% da população que concentra a renda de 48% da riqueza do planeta. Por que eles não acabam com a pobreza do planeta? Vocês são tão caridosos e tão filantropos, como disse o Cogos. Então vamos ver aqui o pequeno corte e aí eu vou comentar em cima dele. Vamos lá. A gente chega nesse seguinte: o Estado é sempre mal, o mercado é sempre bom, e é isso. Para você ver o nível de falácia, o cara vem falar que a nossa crítica é por ser artificial. E não é, é por ser disfuncional. No momento em que eles fazem o que eles fazem, eles quebram sistemas econômicos que funcionam e eles atrasam o desenvolvimento. O Brasil podia ter carro próprio na década de 30. Eles atrasaram isso. E quando o Brasil conseguiu fazer foi com a Gurgel, eles quebraram de novo, estabelecendo regulações que proibiam a atividade empresarial daquele que não era amiguinho do Estado. Eles vêm e me falam que, nós não queremos solução. Mentira, a gente propôs aqui uma solução. Vou só abrir um parênteses aqui, porque ele tá falando... Quando quebrou, e aí ele fala essas questões, né, do Estado, parece que o Estado é sempre a mesma coisa, né? São sempre os mesmos governantes, sempre com as mesmas ideologias. E aí a Gurgel quebrou justamente por uma falta de incentivo proposital do Estado que não era progressista nem de esquerda, né? E que abriu as portas para o mercado externo, com a ideia do livre mercado, a livre concorrência. Não protegeu a indústria brasileira. Quem pode proteger a indústria brasileira? É o Estado. Não existe nenhum Estado que cresceu sem protecionismo, gente. Isso aqui que esse ANCAP está falando é devaneio na mente dele. Assim, é loucura, né? Vamos lá. Só não é a solução que vocês querem. A gente não quer criar uma porcaria de uma estatal ineficiente ou uma escola pública ineficiente para resolver o problema. A gente prefere muito. E aí eu pergunto assim para vocês, o que é eficiência e o que é ineficiência segundo essa galera, né? Eficiência, segundo eles, é aquilo que traz lucro. E o Estado, as coisas estatais, elas não precisam necessariamente dar lucro, elas têm que atender a população. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Muito mais. Abrir uma bendita licitação para o setor público, contratar a iniciativa privada e fazer a coisa funcionar. Mas não, tem que ser ali o professor estatal, tem que ser ali a empresa estatal. Não pode a economia operar sozinha. E esse é o problema. A mentalidade deles é aquilo que eu falei no começo. Papai Estado tem que guiar, você não pode deixar a sociedade fazer as próprias coisas. Você chega e fala em, literalmente, através de filantropia fazer algo, os caras consideram condenável. Então, é difícil de lidar com esse tipo de mentalidade. Em nenhum momento no debate, eles falaram que filantropia que eles eram contra a filantropia. O que eles colocam é que a filantropia não está resolvendo o problema. Essa galera que tem muito dinheiro e concentra muita grana, muito capital, eles dão um troco do pão para fazer filantropia e isso ajuda em quê? Isso transforma em quê a realidade das pessoas, né? E nada. Não transforma em absolutamente nada. Aí o discurso que eles fazem sobre a qualidade da educação, aí é óbvio que não vai ter qualidade, né? Porque a gente gasta mais dinheiro pagando rentismo do que investindo em educação. Você vai numa escola toda sucateada, que não tem um ventilador. Quando tem um ventilador, faz o na sala. Você vai na escola que não é climatizado, não tem ar-condicionado. Aqui onde, por exemplo, eu estudo, o sol entra dentro da sala, 4 horas da tarde. Então, qual a qualidade da educação que esse menino vai ter? Se falta dinheiro, verba para isso. A educação tem várias variáveis que esses caras consideram, né? A qualidade de vida do menino em casa, a instrução dos pais, que também conta, a questão financeira, de onde esse menino vem, como esse menino percebe o mundo, quais são os exemplos desse menino. Cara, é uma infinidade de coisas que essa galera não coloca. Acho que é só o Estado bonzão, o patrão bonzão vai abrir uma escola e ele vai atender todo mundo. Mas eu te pergunto, o cara que mora aqui na zona rural, como é que ele vai pagar uma mensalidade? Quanto é a mensalidade da escola mais barata que tem aí? Aí ele fala, o professor tem que ser estatal, não pode ser privado. É claro que não, cara, porque o professor privado ele não tem liberdade nenhuma de trabalhar. A escola explora ao máximo o professor de escola privada. Esses caras não têm o mínimo conhecimento do que é ser um professor de escola privada, irmão. Nem de professor de escola pública. Eles não sabem.
Eles nunca leram nada, nunca entraram numa escola pública. Se duvidar a privada, quando eles entraram, é só quando eles estudavam. E é isso. Aí é muito fácil você jogar a culpa no Estado sem perceber quem está por trás do Estado. O Estado não é um ser por ele próprio, são pessoas que estão ali por trás. Quais são os interesses dessas pessoas? Política é disputa de interesses. Quais são os interesses dessas pessoas? Se você tem um político que é ligado a uma educação privada, por que esse cara vai fazer a educação pública funcionar? Com esse tipo de mentalidade. É uma mentalidade que impede, por exemplo, você, numa cidade pequena, de abrir uma escola privada que sirva ao interesse dos alunos da rede pública. É a mentalidade do Tamir e do CREP, dos desenvolvimentistas, dos trabalhistas ou de qualquer pessoa que compreende que o Estado tem uma importância assim, que impede da iniciativa privada ir lá abrir uma escola lá no interior do Ceará, ou lá no interior do Piauí, ou lá no interior de São Paulo. É a mentalidade dessa galera que faz, ou é a falta de interesse e a não lucratividade desses espaços? Porque dentro do capitalismo, a empresa privada tem um único objetivo e não é atender as pessoas, gente. É lucrar. Eu acho que todo mundo aqui é maduro o suficiente para saber disso. É só mudar o mindset que resolve as coisas, gente. Por que o patrão, por que o burguês safado não muda o mindset dele, então? Pra deixar de ter um dinheiro que nem precisa para ajudar pessoas? Para ser um filantropo, tem que mudar o mindset, hein, capital? Olha, São João Crisóstomo, doutor da igreja, ele falava o seguinte... Estou aqui percebendo uma fala aqui agora, né? Uma escola privada que sirva o interesse do aluno da escola pública. Ele vai já dizer mais sobre isso, mas assim, não tem o mínimo sentido o que ele está dizendo. Todas as vezes que o Estado substitui a caridade privada, mata-se a gratidão no pobre e a generosidade no rico. Então, o que o Brasil precisa para ter uma real integração, não só econômica, não vamos ser materialistas aqui. Mas o Estado, ele está impedindo as pessoas de fazer filantropia onde, meu Deus? Existe alguma lei que impeça a filantropia? Mas uma integração cultural, social, espiritual, é que haja a liberdade e os recursos econômicos para que haja filantropia e caridade. Então, eu não teria nenhum problema de doar o meu dinheiro para fazer uma iniciativa privada ou uma iniciativa da igreja, ou seja lá de quem for, para cuidar das crianças com espectro autista ou com uma doença rara, ou seja lá que projeto social benéfico for. A sociedade precisa, sim, reaprender a assumir a responsabilidade que você citou na nossa primeira rodada, em vez de ficar terceirizando as coisas para o Estado. Porque tudo que o Estado faz, ele faz abrindo margem para a corrupção, ele faz pegando o nosso dinheiro à força, o que eu considero antiético. Então, quando o Tamir fala, olha, eu quero só que resolva, não, peraí, nós temos que resolver de maneira ética. Não adianta falar, o Estado rouba o cidadão e resolve. Não, para mim isso não funciona. Eu tenho que ter princípios éticos para fazer as coisas. O velho papinho do imposto é roubo, né? Tributação é roubo, taxa é roubo. Eu acho que sim, que nós temos muitos problemas sobre tributação que precisam ser questionados, o imposto sobre consumo, que é um absurdo, a falta de imposto sobre herança. Mas qual é o país do planeta Terra que não tem imposto, gente? Que não tem taxa, que não tem tributação? Papinho de gente doida, né? Eu quero uma política sábia, que faça com que a sociedade promova ali as virtudes. E é isso que São Tomás de Aquino falava, que é a função da política, promover as virtudes. E aí ele tá pegando um papo aqui, que é o seguinte, é uma questão filosófica, né? Se você for pegar lá, porque ele se diz filósofo, né? Inclusive o Frederico Krepp fez um vídeo recentemente sobre por que Kogos não é filósofo, alguma coisa assim do tipo. Não lembro de cabeça. Mas tem lá a foto do Kogos e sobre o que é ser um filósofo, né? Busca lá, um vídeo bem massa, assim, né? Ele pega algumas ideias de Aristóteles, né? De Platão, de que um bom governo é aquele que serve o bem comum, né? E tal. E aí, esse bem comum, ele vem de uma ética, de um ethos espiritual, né? Do própria bondade humana. Só que a gente vai lembrar que a democracia lá daquele tempo não era a mesma democracia que nós temos hoje. Existiam servos, escravizados, mulher não votava, estrangeiro não votava. Então, quem era esse bem comum servia a quem? Era um pequeno povo ali. Sem contar que também tem a questão da hierarquização da política daquela época, né? Que cada um tinha um papel a desempenhar e tal. Assim, é um papo filosófico, acho que a gente pode até ver depois, né? Sobre a democracia e os tipos de governo de Aristóteles e Platão. Assim, eu não sou filósofo, não me formei em filosofia, mas eu tenho um pouquinho de saber sobre o assunto. Se vocês quiserem, a gente fala aqui no próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários. Vamos voltar pro vídeo. Como eu disse, né, pessoal, vocês estão vendo que existe uma intoxicação ideológica. Essa intoxicação ideológica eu chamo de mundo da fantasia. Eu só coloquei uma variável simples. Se a iniciativa privada não for lá, se a filantropia não for lá, o que nós vamos fazer com a situação das crianças com TEA?
vai dar volta, gira para cá, gira para lá, isso é ético, coisa e tal. Não existe um senso. Como é que o cara está falando de igreja? Como é que o cara está falando de solidariedade? Como é que o cara está falando de filantropia se ele não consegue ter um senso social, uma função social nas coisas? Ele não consegue entender que existe pessoas, seres humanos que precisam de apoio e que não pode ficar à mercê da boa vontade de um fulano de tal doar uma coisa ou da boa vontade da pessoa achar uma função lucrativa em cima daquilo. E essa visão maluca, né, de achar que tudo tem que dar, assim, tudo absurdamente tem que dar lucro, todas as coisas têm que dar lucro. Eu dou um exemplo se o Estado sair, a filantropia vai chegar eles não consideram a realidade que isso não vai acontecer. Porque está sempre ligado no mundo da imaginação. E aí, eticamente, as crianças vão ficar sem apoio. Se não chegar a iniciativa privada, elas vão ficar sem apoio. Eu dou sempre Mas exemplo, no mundo deles sempre vai ter apoio, porque se o Estado se retirar, a filantropia vai entrar. Eu dou sempre exemplo. Igual eu falei, né, o Estado é mau, o mercado é sempre portador de todas as virtudes, né? E aqui a gente nem está nessa dicotomia de demonizar também o mercado. Eu acho que ele tem um papel na sociedade, não no sentido de organizar tudo da sociedade. Eu queria falar disso, porque a questão do norte que eu falei é tão assim que a questão do norte, quem ajudou muito a fazer a integração com o norte, norte é um lugar, tá? Nordeste é outro. O norte do país foi iniciativa privada. O Siemens foi lá e construiu o aeroporto, ele mesmo construiu o aeroporto porque ele tinha uma empresa de aviação e era interessante para ele integrar aquela pessoa lá. A iniciativa privada. Então, assim, não é a questão de demonizar a iniciativa privada, não. É, gente, não importa a cor do gato, caça o rato lá, bicho. É do Deng Xiaoping, não é do Mao Tse Tung. E aí, a questão é o seguinte, igual o Paulo aqui, novamente, escola austríaca estão em outra realidade. Está falando de PIB nominal. A gente está falando de dados de PIB real, que a gente desconta a inflação. Só que ele sequer sabe disso. O outro cita lá e refuta a tese de doutorado que ele não leu, que nem foi publicada ainda. E aí, eles não conseguem lidar com essa questão da realidade. Aí ele introduz agora o disfuncional, que é um outro rótulo para poder fazer uma análise moral de que o Estado é sempre ruim e o mercado é sempre bom. Desculpa, mais do que disfuncional é essa discussão. Os caras ignoraram por completo o argumento que a gente deu. Apresentamos que a iniciativa privada poderia facilmente abrir uma escola nesse município imaginário que não tem escola privada. Ai, não é um município imaginário, né? Existe. Por que não abriu ainda? Está sendo proibido. E se ela não quiser? Você interrompeu a minha fala. Gente, peraí. Desculpa. Vai. Mas se ela não quiser, você abre uma bendita licitação para que a iniciativa privada venha. Nunca, absolutamente nunca, quando um município abre uma licitação, não tem ganhador. Sempre tem alguém que tem interesse. Sempre. E é incrivelmente mais barato você fazer isso do que você fazer a proposta deles, que é uma estatal educacional ou uma escola pública convencional. Não faz. E aí a gente precisa pensar aqui uma coisa, né? Quando a gente fala de Estado corrupto, essas coisas, o Estado mauzão, como ele falou aí, que não funciona assim, o Estado é corrupto ou as pessoas que estão no comando do Estado são corruptas? E as licitações que acontecem muitas vezes com coisas ali, como é que eu posso dizer, obscuras, o amigo do primo, do cunhado, não sei o quê, não é iniciativa privada que está usando o Estado para roubar o povo, não? A corrupção, ela é sempre uma questão privada, sempre, porque o Estado ele não rouba para colocar nos cofres dele. Alguém está na frente do Estado, se utiliza da máquina pública para roubar para a pessoa física. Aí tu vai abrir uma licitação que corre riscos de corrupção, não porque o Estado é corrupto, mais uma vez, mas porque as pessoas que estão lá são corruptas. E porque o sistema capitalista prega a ideia de dinheiro toda hora, essa loucura de ganância, de ter sempre poder e tal, e tal, e tal. É claro que, mesmo que nós não tivéssemos um sistema capitalista, teria corrupção? Teria. Mas será que nós teríamos na quantidade que nós temos hoje? E aí, um exemplo que eu pulei, mas que o Tami falou, né? Quando o elevador está com problema do prédio, e todo mundo paga ali um pouquinho do condomínio para ter o elevador funcionando, e aí o síndico roubou alguma coisa, alguma verba, você vai tirar o elevador ou você vai tirar o síndico? Foi uma metáfora muito boa, uma analogia muito boa, né? Sentido. Então, os caras me vêm com esse tipo de argumento. Escola pública não faz sentido. Completamente escabroso e escola pública não faz sentido. Ela é mais cara do que as escolas privadas e você facilmente poderia substituir as escolas públicas por um sistema de vouchers. Você paga o cidadão para ele matricular o filho na escola que ele quiser. É você tendo liberdade para escolher onde formado na USP, viu? E eles param de ter um monopólio para ensinar o seu filho o que eles quiserem. Voucher, irmão. Onde é que é mais barato, né? Voucher. Então tu vai pagar mais uma vez uma empresa que vai dizer o preço que ela acha que deve ser. Né? E geralmente escolas privadas não tem merenda, não tem transporte escolar,
não tem fardamento, né? E aí? Será que essa é a solução que ele está dando? Fica aí o questionamento, né? Eu acho que não. E outra, todo mundo teria condições de ir para escolas privadas, porque o Estado, como ele pode gastar, digamos assim, ele constrói várias escolas. A iniciativa privada iria construir várias escolas, sendo que ela gastaria mais do que ela arrecadaria com o lucro? É simples. E diga-se de passagem, quanto a essa questão das crianças neuroatípicas, o Paulo, caso tivesse sido eleito vereador, uma das propostas que estava no plano de governo dele era criar um sistema de vouchers, de convênio, entre a prefeitura e creches e escolas privadas para atender os alunos PCDs, neuroatípicos e aqueles que tivessem dificuldades de uso no sistema educacional. Esses caras são contra. Por quê? Porque tira o monopólio do Estado. Posso fazer uma pergunta? Nós queremos de 5 liberdade, segundos? eles não querem. Então, eu vou passar para o Paulo. E eu não vou passar a palavra, porque a forma como vocês fizeram esse Quem vai debate foi pagar o voucher? É o desrespeitoso. Estado, né? Claro que é o Estado. Pois é. Interrompeu. Quem vai pagar o voucher é o Estado, não é o Estado que vai pagar? Vamos lá. Pode ser. O voucher seria uma medida de transição. É óbvio que eu sou contra isso. Mas justamente, o meu ponto é, eu não sou assim, com esse pensamento binário, tudo que é Estado é ruim, tudo que é mercado é bom. Jorge Soros é privado, é mercado, mas é mau. Mas justamente por quê? Ele se vale aí das intervenções estatais. Aí o voucher é transitório até quando? Porque se não mudar a estrutura social para que as pessoas tenham empregos melhores, como é que elas vão pagar o serviço? Então, uma empresa que está oferecendo um serviço privado, que eles ensinam o que eles querem, que é o que ele criticou, vai ficar recebendo dinheiro do Estado? Por que a estrutura social vai mudar? Para garantir a enorme capital que ele tem para promover políticas altamente destrutivas. Os reis cruzados eram o Estado e eram bons, permitiram a defesa da Europa contra os invasores. Agora, o ponto é que se a sociedade quer evoluir nas suas virtudes, ela precisa eliminar os focos de estatismo, de monopólio e adquirir ali a coordenação e a coesão social, que é justamente o que eu quero promover. Então, Aristófanes falava o seguinte: o maior desastre que pode acontecer para alguém fora do âmbito espiritual é a escassez material. Então, os desenvolvimentistas apontam um ou outro problema da sociedade e aí querem sugar todos os recursos, ignorando a questão da escassez material, da pobreza, da carestia, ou seja, do alto preço dos alimentos, para mudar ali alguma métrica. E aí eles fazem a maior festa, olha, conseguimos maximizar essa métrica. E, mais uma vez, não veem o dano que eles estão causando. E eu agradeço também por citar o exemplo do condomínio com elevador, que é a prova de que a sociedade privada, voluntária, que é um condomínio, consegue se organizar e promover o bem comum sem visar o lucro. Quando eu tinha lá o apartamento em Santos, nós fizemos uma reunião de condomínio e tinha um sujeito que tinha problemas de deficiência e todo mundo concordou em adotar sistemas para ele que não davam lucro, mas era aquilo que era humano fazer. E nós fizemos isso sem o Estado apontar uma arma nas nossas cabeças. O Cogos não entendeu que o que ele falou foi justamente sobre o que é o Estado. Nós nos juntarmos e ajudarmos as pessoas que não têm acesso. Incrível, né? Ele se diz filósofo. Enfim, depois de tudo isso, né, do Cogos falar sobre o que é o Estado, sem perceber que ele falou do que é o Estado, eu fiquei com um questionamento aqui. Parece que eles estão pensando em criar uma escola somente para pessoas PCDs. E aí onde é que fica a questão da inclusão e da educação e da socialização, convivência democrática que nós queremos? Porque nós queremos que as pessoas sejam excluídas, nós queremos que as pessoas sejam incluídas, independente das suas condições físicas, neurológicas, de renda, de raça, de cor, de etnia, de tudo, de religião. Essa convivência ela precisa existir entre todos. Agora sim, o Estado falha muito em como essas pessoas serão incluídas. Porque, por exemplo, eu sou professor do Estado e aí tenho vários alunos PCDs, inclusive em níveis em suporte diferente de TEA, né? Inclusive, eu tenho um aluno que ele tem ali em crise dentro da sala e eu não sei o que fazer. Por quê? Porque eu não tive a formação para isso, porque eu não tenho um cuidador naquela escola. Então, assim, tem falhas? Tem, mas não fazer acabar com a escola e entregar numa iniciativa privada que se não der lucro não vai fazer? Ou nós temos que melhorar a escola, cobrar dos governantes ou mudar os governantes? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Então essa ideia aí que o Cogos, esse outro cara aí falou aí, de que a iniciativa privada, através da filantropia, vai resolver, eu te pergunto, por que não fez até agora? Porque ninguém está impedindo essas pessoas de serem filantropas. Então, dito isso, é lamentável a existência dos ANCAPs. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos nos próximos. Fui.